Será que o Senhor se agrada de mim, de você, de nós, nessa área? Andando entre nós como Ele está hoje, olhando para a nossa vida, dizendo, eu conheço as obras de vocês. Ele poderia afirmar, como ele afirmou em Éfeso, eu conheço as suas obras. Vocês são trabalhadores no meu reino e eu elogio isso. Eu aprovo o trabalho de vocês na minha causa. Numa igreja existem tipos de membros. Há aquele grupo que não sabe o que está acontecendo, e às vezes não sabe por que está acontecendo, porque não vem na igreja, não frequenta. Há o grupo que apenas assiste o que está acontecendo, é o grupo que fica vendo o movimento. Há o grupo que é o mero consumidor do que está acontecendo. Está muito bom aqui e eu vou consumir o que está acontecendo aqui. Há o grupo que critica acidamente o que está acontecendo, mas há o grupo também, como na igreja de Éfeso, que se coloca nas mãos do Senhor e é usado pelo Espírito Santo para fazer acontecer, para a glória do Senhor. Qual desses grupos o Senhor se agrada? Olhando para Éfeso, aqueles que no Espírito de Deus, para a glória de Deus, estão sendo usados para fazer acontecer a obra do Senhor. O Espírito de Deus equipa cada membro da igreja, cada cristão, cada salvo com dons e talentos, para que nós usemos para o crescimento da igreja, para que coloquemos à disposição a nossa vida para o serviço de Cristo. Eu vejo aqui nesse texto uma mensagem muito importante que eu queria destacar agora para quem está servindo a Deus na nossa comunidade. As palavras de Cristo aqui, elas são de encorajamento para você que tem servido o Senhor. E talvez um trabalho árduo. E eu sei que tem várias pessoas nessa igreja que se sacrificam na obra do Senhor. Dons, talentos, recursos, estão se consagrando totalmente a Deus. Uma palavra importante para nós, uma verdade aqui é o seguinte: o seu trabalho pode passar muitas vezes despercebido das pessoas da igreja. Talvez você não está nos holofotes, trabalhando às claras, aqui na frente, por exemplo. Talvez você esteja nos bastidores, durante a semana, no grupo pequeno, na casa, evangelizando lá fora. Talvez você esteja visitando enfermos, indo atrás de irmãos que estão afastados. E ninguém está vendo isso, orando, intercedendo. E às vezes as pessoas não notam isso. Às vezes o pastor não nota isso, nem te elogia. A grande questão aqui que eu quero dizer para você, e é o que importa, é que Jesus conhece as suas obras. Ele sabe. E se existe alguém que é importante saber, é Ele. Porque é para a glória dele que nós fazemos. Amém? Continue trabalhando. Continue se dedicando. Sabe por quê? Jesus diz, eu conheço as suas obras. Eu me alegro nas suas obras, para a minha glória. Eles perseveravam no trabalho árduo em prol do reino. A palavra para nós é, consagremos a nossa vida. Integre-se no corpo de Cristo, na igreja local. Não fique solto por aí. Ache uma igreja bíblica e se envolva. Se torne membro. Sirva. Ajunte-se. Seja usado por Deus para fazer a diferença ali. Porque o Senhor agrada daqueles que estão servindo a Ele com alegria, o buscando em primeiro lugar. Uma outra coisa que o Senhor Jesus conhecia daquela igreja, era o compromisso dela com a palavra, e o Senhor aprovava aquilo. O Senhor aprovava o serviço cristão daquela igreja,
o trabalho árduo daquela igreja em prol do reino de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo também conhecia que aquela era uma igreja comprometida com a sua palavra, com o seu evangelho genuíno. Éfeso era uma igreja bíblica e o Senhor Jesus se alegrou disso e aprovou essa característica daquela igreja. Era uma igreja doutrinariamente sólida. Isso foi digno de elogio do Senhor. A igreja de Éfeso, ela foi fundada, ministrada por gente com compromisso visceral e sério com a palavra de Deus. Eu, por exemplo, me deleitaria em ser membro de uma igreja como Éfeso. Por quê? Aquela igreja ela foi fundada por nada menos do que o apóstolo Paulo. Paulo teve ali ao seu lado o casal Áquila e Priscila, conforme Atos 18. Foi o lugar onde Paulo mais passou tempo ensinando e discipulando uma igreja. Conforme diz o livro de Atos, o apóstolo Paulo ficou por muito tempo na cidade de Éfeso e muitos daqueles irmãos que faziam parte dessa igreja foram discipulados pelo apóstolo Paulo. Paulo preparou presbíteros, líderes para aquela igreja, conforme Atos 20. Eram homens bem preparados no ensino da verdade. Timóteo, discípulo de Paulo, pastoreou Éfeso. E o apóstolo João, conforme a tradição, que escreveu o Apocalipse, terminou seus anos em Éfeso, pastoreando aquela igreja. Era uma igreja bíblica, de homens de Deus, de homens comprometidos com o Evangelho, com a palavra genuína, o puro Evangelho de Cristo. Era uma igreja que andava na palavra, na verdade. E Jesus aprovou aquilo naquela igreja. E o Senhor aprova igrejas que são bíblicas, que levam o Senhor a sério, a palavra dele a sério. Assim como nós deveríamos também buscar uma igreja comprometida com a palavra, porque o contrário de uma igreja não comprometida com a palavra é o Senhor se desagradar dali. Porque ele tem compromisso apenas com a verdade, com o evangelho dele. Existem muitas igrejas hoje que não estão agradando o Senhor, sem citar nomes aqui, mas igrejas onde a palavra de Deus não é mais central, não tem muita importância, fica na periferia do culto. O que importa são as novidades místicas, as novas, entre aspas, unções. O que se espera são as experiências emocionais, na hora das músicas. Não querem pensar, não querem refletir sobre a lei do Senhor, a palavra de Deus, não querem aprender sobre o que o Senhor ensina nas Escrituras, querem apenas sentir arrepios.